Afinal de contas, o escritor ele pode ou não utilizar o ChatGPT? Olá, seja muito bem-vindo ao canal Café, Caneta e Papel. E hoje eu vou estar te ajudando a saber um pouco mais sobre o ChatGPT e a como saber se eu posso utilizar sendo um escritor e escrevendo meus livros. Bom, eu vou começar aqui com a definição, primeiramente, do ChatGPT. Mas é muito importante nós destacarmos que nos últimos anos houve muita evolução tecnológica. O incremento dessa tecnologia foi justamente a aplicação do ChatGPT. E o ChatGPT nada mais nada menos do que uma plataforma, um servidor, vamos dizer assim, que ele armazena todos os dados e ele interage com você, comigo, conosco, quando a gente conversa com ele. E muitos falam que ele é uma inteligência artificial. E eu já trago um ponto de vista mais técnico, mais específico. O ChatGPT, ele é uma consciência artificial, porque ele consolida muitas informações, ele armazena e ele interage contigo justamente trazendo as informações que já possui com ele. Então ele não gera conteúdo, ele não gera informação, ele não gera ideia. Muito pelo contrário, ele apenas retrata, consolida, armazena. Então é muito importante nós sabermos esse ponto. Nós vamos falar de alguns aspectos aqui e você precisa ter essa noção. E é muito importante nós destacarmos que o ChatGPT ele tem uma limitação, né, de lançamento de dados. A última informação que eu tinha é que o ChatGPT ele tinha sido lançado até mais ou menos 2021, até meados de 2022. Então, nos últimos anos não teve esse upgrade, né, de uma forma geral. Mas vamos ao grande dilema. Você, escritor, você usa ou não o ChatGPT? Eu confesso para você que eu vejo muitas pessoas utilizando hoje o ChatGPT ou até mesmo inteligência artificial para escrever livros, escrever e-books. E isso causa uma grande dualidade, né? Ao mesmo tempo que eu vejo muitas pessoas publicando seus livros, tirando a ideia do papel e usando essa ferramenta como um catalisador, né, um potencializador dos sonhos, eu vejo pessoas que se aproveitam da inteligência artificial para se beneficiar, criar conteúdos que nem mesmo elas têm competências, capacidades para fazer. E isso é um grande problema, porque o escritor, ele precisa ter sua identidade na obra, ele precisa ter a originalidade, ele precisa ter a criatividade, ele precisa ter a autenticidade. E quando ele não possui isso, acaba que a obra ela não tem a característica dele. E é sobre isso que nós vamos falar. O ChatGPT, ele pode ser utilizado pelo escritor? A resposta é: depende de como você vai utilizar. E eu falo para você, o ChatGPT ele pode ser utilizado como um meio para te proporcionar subsídios para você produzir conhecimento, para você escrever seus capítulos, para você gerar conteúdo. E isso é um aspecto importante. E nós vamos falar sobre justamente isso. Primeiro aspecto que eu vou pontuar aqui: ação. O escritor ele precisa agir, ele precisa criar. Ele tira do abstrato e traz para o concreto. Ele precisa gerar ideias, ele precisa organizar essas ideias, ele precisa colocar no papel exatamente aquilo que ele pensa. Isso o ChatGPT ele não proporciona, ele apenas traz para você coisas que já foram geradas. Então, o escritor ele gera conteúdo, ele traz a ação. E o ChatGPT não proporciona isso.
Outro aspecto também muito importante de nós observarmos é o aspecto identidade, a originalidade da produção, cada forma de escrita, a forma que você concatena as ideias, estabelece relações, faz conexões entre capítulos, entre personagens. Isso só depende de você. Isso vem da sua originalidade, isso vem da sua identidade. Eu sempre falo que o escritor, ele traz vida por meio de palavras. Então, quando você coloca, por exemplo, um texto no ChatGPT, pede para ele estabelecer, criar um texto, você vê que não existe uma vida, né? Você que aprecia a leitura, você vê que não existe vida naquela produção, você vê que é algo muito robotizado. E o escritor, ele não pode fazer isso. Ele precisa ser autêntico, ele precisa ser original. Ele precisa que o leitor, ele leia aquela obra e ele identifique que essa obra é daquele autor, essa obra é daquela autora. Então, identidade é algo que o ChatGPT não proporciona. Autenticidade. Sabe quando a gente fala sobre algo que é só nosso e que ninguém pode, vamos dizer assim, colocar o dedo e dizer que foi ela que criou ou algo do tipo? Então, quando nós escrevemos a nossa própria obra, a gente sabe até que ponto fizemos aquilo que erramos, aquilo que acertamos, como batalhamos, como suamos para justamente criar essa obra. Isso é autenticidade, você ser autêntico, é você escrever da sua forma, é você entender tudo aquilo que você estabeleceu ali naquela escrita. E quando o ChatGPT veio, ele acabou que otimizou tanto que as pessoas elas preferem que ele escreva por elas. Isso é um grande problema. A gente já entra aí, né? Tem pessoas que não querem justamente escrever. E a nossa sociedade, ela é uma sociedade que, no decorrer dos anos, demonstra que ela precisa de um incremento automatizado, ela precisa de uma força para escrever algo, produzir algo. E isso é um grande problema, porque perde-se muita autenticidade. E aí acontece que as pessoas elas preferem que o robô faça, que a inteligência artificial faça, que o ChatGPT faça, ao invés dela mesma fazer. Só que você, escritor, que está iniciando agora, você precisa entender que o ChatGPT ele pode te ajudar. E eu vou falar depois desses tópicos, eu vou estabelecer aqui para vocês alguns benefícios do ChatGPT. Mas ele não te substitui aquilo que você tem que fazer, que é escrever, trazer vida em palavras, que é organizar suas ideias, que é colocar as ideias-chave, as ideias-força no texto que você está produzindo. Outro aspecto muito interessante, criatividade. Vamos lá, eu fico imaginando, vou dar até um exemplo aqui sobre a questão do um livro de romance, né, de Nicholas Sparks, por exemplo. Eu nunca imaginaria o ChatGPT criando aquele cenário que Nicholas cria de uma forma tão sublime, tão real, a ponto de nós imaginarmos tudo aquilo que ele está relatando no livro. Ah, mas o chat ele faz isso se você fizer um prompt. Gente, nem tudo são prompts. Você cria prompts para criar cenários. A criatividade, a nossa mente humana, ela vai muito além de prompts. Então, nós conseguimos mapear corpo, alma, conseguimos interagir sentimentos, conseguimos proporcionar cenários, campos, onde o ChatGPT, a inteligência artificial, não consegue chegar. Então é isso que nós precisamos entender, que a criatividade, as ações, a condução do texto, a condução da história,
ou até mesmo a condução dos capítulos ali do seu livro não depende da IA, depende de você. E, por fim, mas não menos importante, eu vou estabelecer aqui, conforme eu falei, depende. A resposta para se pode usar ou não é depende. Depende do que você vai utilizar. Você vai utilizar para criar, para originar algo, você está no caminho que eu considero não bom, não um caminho bom, um caminho ruim. Mas se você utiliza como uma ferramenta, como um meio que pode te proporcionar uma otimização de determinados processos, aí eu concordo com você. Eu acho que o ChatGPT ele pode te ajudar bastante. Bom, o ChatGPT ele é muito prático, né? Então é muito importante que você entenda que ele pode otimizar muitos processos para a sua escrita. Por exemplo, uma revisão ortográfica, uma revisão um pouco mais focada ali em coerência textual, coesão. Tudo isso ele pode te ajudar. Mas é sempre bom você ter muito cuidado com aquilo que ele revisa, porque ele, às vezes ele mexe em algumas estruturas textuais que pode atrapalhar a sua produção. Mas ele tem essa facilidade. Ele pode criar resumos. Por exemplo, você fez a sua produção, você fez o seu livro. Eu quero fazer um breve resumo para colocar, às vezes, dá exemplo, um prefácio ou um pós-fácio, enfim. Você pode utilizar o ChatGPT para isso, porque ele consolida as informações e ele consegue fazer um concatenamento de ideias muito interessante. O ChatGPT ele pode criar mapas mentais para você, pode estruturar algumas ideias já criadas por você para facilitar, às vezes, você se expressar, seja numa apresentação, seja numa abordagem mais específica com alguém, ou até mesmo ele pode facilitar para você a resposta para algumas perguntas. E isso é algo muito bacana, porque as pessoas não pensam nesse sentido, mas se você tem uma obra e você anexa essa obra, né, um e-book, por exemplo, no ChatGPT, e aí às vezes surgem perguntas, você está tarefado, está cheio de coisa, você coloca aquelas perguntas ali e ele vai responder justamente com base na tua produção, no teu e-book. E aí você, obviamente, você vai ler e vai ver se está de acordo. E ele te faz uma pergunta bem bacana, uma resposta, bem bacana, alinhada com aquilo que você possui. E algo legal é que o prompt do ChatGPT, ele é algo muito bacana, porque muito interessante, eu diria, porque ele faz com que você consiga mapear aquilo que você necessita e também mensurar o público-alvo que você deseja atender. Então, se você tem um público mais culto, você pode pedir dele um modelo de apresentação ou até mesmo um script para você colocar numa apresentação para esse determinado público, seja para A, seja para B ou C. Ele consegue fazer isso de uma forma bem tranquila para você. E, por fim, mas não menos importante, destaco também algumas coisas que você pode pesquisar através do ChatGPT. Se você tiver dúvida com uma referência, com alguma coisa, você pode pesquisar no ChatGPT. Que às vezes a pesquisa mais orgânica, que você vai no Google, pesquisa alguma coisa, é algo que pode demorar um pouco. O ChatGPT ele já otimiza esse processo para você. Então, caminhando para o fim, eu acho que o ChatGPT ele é mais uma ferramenta de ajuda para você otimizar esse processo da escrita e não um carro-chefe, aquilo que é o principal meio para você fazer isso. Não, eu acho que você pode usar da forma correta, uma forma sadia, mas que não perca a sua identidade no livro, a sua originalidade, a sua autenticidade e criatividade.